paz do Senhor. Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã era um gentil comandante do exército da Síria, um homem de muito prestígio, de autoridade, de riqueza. Ele estava somente abaixo do rei. Só que por debaixo das suas vestes de comandante, ele sofria de lepra. E segundo a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 11, indica que essa lepra ela não havia se espalhado pelo corpo. Mas sabemos que a lepra, conforme o tempo ia passando, ela ia tomando o corpo da pessoa até levar à morte. Então tudo indica que ela ainda não havia se espalhado. Mas a palavra de Deus também diz que eles receberam a vitória por causa de Naamã. Deus tinha um propósito sobre a vida deste homem. Deus estava cuidando deste homem. A mão do Senhor, quando eu olho para o passado, para o meu passado, eu vejo o Senhor cuidando da minha vida, da minha história. Mesmo quando eu não servia a Ele, mesmo quando eu estava no mundo, mas Ele escreveu a minha história e Ele sabia que num determinado momento eu serviria a Ele de todo o meu coração. Então muitos livramentos eu tive, porque a mão poderosa dele estava sobre a minha vida. E assim eu vejo sobre a vida de Naamã um propósito, um cuidado de Deus. Nós podemos ver mais ainda, quando Deus permite que ele leve uma menina israelita para sua casa, para cuidar dos afazeres de casa, para estar na companhia da sua esposa. Era uma menina que testemunharia sobre o Deus de Israel. É uma menina que diz: de onde eu vim a cura. O Deus que eu sirvo resolve problemas. Doenças são curadas. E ela abre a sua boca e ela dá um testemunho para a esposa de Naamã. Não menospreze o poder do testemunho que você carrega, da transformação que o Senhor fez sobre a sua vida. O teu testemunho, ele é único e exclusivo seu, e ele deve ser usado para glorificar o nome do Senhor. Essa menina, ela tinha todos os motivos para não falar de Deus, por estar vivendo ali como uma escrava, longe do seu povo, longe da sua família. Ela tinha todas as razões para não gostar de Naamã, mas ela entendeu o que é ter compaixão e misericórdia ao próximo, inclusive ao inimigo. Ela entendeu o que é ter compaixão e misericórdia. E ela testemunha, e o testemunho que ela dá é tão impactante que toca no coração da esposa de Naamã. Tocando o coração da esposa de Naamã, ela fala para o seu marido, que também é impactado com aquilo. Eles são de alguma forma movidos até o rei, aonde Naamã chega diante do rei da Síria e diz: olha, eu preciso que você escreva uma carta, porque dizem que lá em Israel tem alguém que pode me curar. O rei, que não escreve qualquer carta, escreve aquilo que aquela menina falou, o testemunho que aquela menina carrega, contou, impactou essas pessoas e fez com que Naamã fosse até o rei de Israel. O seu testemunho
que você acha que pode não impactar a vida de ninguém, pode impactar qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser tocada por aquilo que você carrega. Então não deixe de testemunhar e falar aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor vai trabalhando enquanto você vai declarando quem é Deus na sua vida, quem é Deus na sua família. O rei escreve esta carta, Naamã prepara sua comitiva, os servos, os carros, os cavalos, presentes generosos para pagar por aquilo que seria feito. E ele vai, só que quando ele chega diante do rei de Israel, ele se depara com uma carta de um rei inimigo. E quando ele lê, ele fica tomado de medo, aterrorizado, porque o rei pede que o seu comandante seja curado. Só que ele não tem esse poder. O rei de Israel, que está sentado no trono, não tem o poder de cura. Ele olha humanamente e diz: eu não sou possível fazer isso que ele está me pedindo. Isso é uma emboscada. Isso é um plano do inimigo contra a minha vida. Ele se desespera. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes e coloca panos de saco. Um pano de saco, cinzas na cabeça. Como um sinal de derrota, um sinal de que perdeu, luto. Ele é tomado por terror porque ele olha humanamente, eu não consigo fazer isso, não será possível. Mas o profeta fica sabendo que o rei rasga as suas vestes. E o que o profeta diz? Manda chamar Naamã até aqui. Traga ele até aqui. O profeta não vai ao palácio, não vai ao encontro do comandante, que é uma pessoa de autoridade e de poder, mas diz: venha até a minha casa. Como é que você tem agido diante da má notícia que chega? Diante da tribulação? Diante de problemas, de dificuldade que às vezes você encontra no seu casamento, no seu lar, com seus filhos, no seu trabalho, na sua vida espiritual, como você lida? Como um rei que rasga suas vestes e é tomada de desespero e de medo? Ou você é uma mulher de Deus, uma profetisa que se levanta na sua casa, diante daquilo que vem contra a sua vida, e você diz: aqui há profeta. Porque Eliseu disse: aqui há profeta em Israel. Há uma mulher de oração nessa casa. Há uma mulher que intercede pelo marido e pelo filho. Há uma mulher levantada, firmada em Cristo. Você é como rei, você age no desespero diante das aflições, diante dessas situações, ou você é uma mulher de Deus? Naamã sai da presença do rei e vai então até a casa do profeta Eliseu. Para você entender que eles já tinham percorrido uma distância de aproximadamente 160 quilômetros. Ele chega até a casa do profeta imaginando ser bem recebido pelo profeta. Porque é assim que uma pessoa de autoridade é acostumada. Só que o profeta não age dessa forma. Ele simplesmente pede para que o seu servo, um mensageiro, chegue até ele e diga o que ele deve fazer. E eu já vejo Deus trabalhando no coração deste homem, porque é muito cheio de si. Eu já fui muito cheia de mim, mas Deus foi trabalhando isso no meu coração e em outras áreas da minha vida.
Então o servo mensageiro diz: olha, você deve ir até o Jordão e mergulhar nas águas. Só que as águas do Rio Jordão são águas turvas, não são águas limpas, cristalinas. E Naamã não acredita, ele pensa, olha, ele fica imaginando, porque quando eu e você queremos ou estamos esperando o milagre, algo de Deus, nós imaginamos, procuramos entender como Deus vai agir, como é que Deus vai fazer, mas de que forma. Então ele imaginou, olha, o profeta, este homem vai tocar aonde está a lepra, e aí onde eu acredito que essa lepra estava alojada em apenas uma área e não tinha se espalhado pelo corpo. Então o profeta ele vai tocar na lepra e eu serei curado, pagarei por isso porque trouxe presentes generosos. Só que ele não entende que no mundo é assim, é uma moeda de troca, mas no mundo espiritual não é assim que funciona. Ele não tinha esse entendimento ainda. Então ele levou esses presentes generosos para pagar pelo serviço. E nem recebido pelo profeta ele foi. Então Deus já estava trabalhando, moldando o caráter de Naamã. E ele decide então não mergulhar nas águas. Só que olha o cuidado de Deus, ele estava tão próximo de viver o milagre. Ele já tinha percorrido aproximadamente 160 quilômetros, faltaria mais ou menos 50 quilômetros para ele chegar até o Jordão e mergulhar e ser curado. Quantas pessoas desistiram do milagre quando estavam próximos de recebê-lo? Porque não querem se humilhar. Porque não querem fazer aquilo que o Senhor pede. Querem que as coisas aconteçam no seu tempo e da forma como a pessoa imaginou que deveria ser. Saiu dos planos de Naamã. Ele precisaria mergulhar, e aí um servo usado por Deus diz: ei, mesmo que ele te pedisse algo difícil, você faria, mas ele te pediu algo que não é difícil. Você só precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você será curado, você será limpo. Este homem impulsiona ele para viver o milagre. Deus ainda continua colocando pessoas no meu e no teu caminho para nos mostrar o caminho do Jordão. O caminho que nos leva à cura, que nos faz limpar de doenças espirituais, doenças da alma. É a água que ia curar este homem? Não, não é a água. Porque se fosse o rei, naquele momento que recebeu a carta, ele já teria dito: olha, é o Rio Jordão que cura. Você deve mergulhar tantas vezes no Jordão e você será curado. Mas não é assim que funciona. Há uma palavra de Deus, há um direcionamento de Deus. É quem está agindo na vida do profeta. E aí Naamã pensa em desistir, mas esse servo diz: não, vá. Esteja atento àquilo que pessoas têm falado sobre a sua vida, têm lançado. Tem esse discernimento espiritual para ver, essa pessoa está me direcionando para o caminho do Jordão, para o caminho da minha cura, da minha libertação. Então ele vai. Ele tinha percorrido um caminho tão longo, ele estava tão próximo. Quase desistiu. Não desista do seu milagre, ele está próximo. Ele vai e mergulha 1, 2, 3, 6, 7 vezes. E quando ele sai das águas, ele está limpo. A palavra de Deus vai falar que Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma
criança e ficou limpa. A pele de uma criança não é igual à minha, não é igual à sua. A minha carrega marcas, cicatrizes, manchas. A pele de uma criança não. Ela é limpinha. Ele saiu de lá todo limpo. Mergulhar no Rio Jordão não é mergulhar num rio qualquer. Um novo homem surgiu dali. Algo aconteceu. Este homem foi transformado, ele se humilhou. Ele quebrou o seu orgulho e foi lá. Muitas pessoas não conseguem permanecer na presença de Deus porque não se humilham. Porque não quebra o meu eu. Eu quero fazer, eu quero do meu jeito, no meu tempo. E com o Senhor não funciona assim, nós somos moldados. Essa cura não era de profeta colocar a mão. Porque o profeta poderia ter saído da sua casa e ter colocado a mão sobre Naamã e ele ser curado. Mas é um processo. Existem curas que eu e você recebemos e receberemos durante a nossa caminhada cristã, que vai exigir um processo, que não vai ser simplesmente algo imediato. A cura deste homem, uma cura talvez de algo na alma dele, essa lepra, essa doença, algo que você carrega, talvez precisa de um processo onde você vai precisar não somente uma vez, mas várias vezes no Jordão, conforme Deus vai te direcionar. Quando nós vamos mergulhando nesse processo, nós vamos sendo limpos, conforme a gente vai obedecendo a palavra de Deus. A vontade de Deus, mais Ele nos limpa e nos purifica. Eu fico imaginando a cada descida deste homem, o trabalhar e o agir de Deus sobre a vida dele. A sua família seria impactada. O seu lar seria impactado através da história do testemunho do milagre que este homem estava vivendo. Ele já saiu diferente, ele já não era mais o mesmo. E assim que acontece comigo e com você, quando nós nos rendemos ao Senhor e nós vamos passando por esse processo de purificação, de limpeza completa, aonde o Senhor tira todas as nossas cicatrizes, as nossas marcas que nós carregamos do nosso passado, Ele apaga elas, Ele até esquece. Quem nos lembra somos eu e você. Que às vezes elas vêm para nos confrontar, mas o Senhor, Ele apaga e Ele esquece, Ele não lembra mais. Então hoje o Senhor, Ele quer te curar a sua alma, curar de uma doença, te trazer um renovo, um recomeço, uma nova estação, um novo tempo. É tempo de recomeçar. Naamã entrou nas águas como um homem, e nesse processo das 7 descidas nas águas do Jordão, ele foi sendo purificado. Você vai ser purificada também, você vai ser transformada e as pessoas serão impactadas com aquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor opera ainda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.